A paz do Senhor Jesus Cristo para todos que fazem parte do canal de reflexão aqui. Meu nome é Risolene. Hoje nós vamos estudar sobre escândalos, né? Vamos ler aqui no capítulo 18, eu vou ler só esse versículo, o 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Então, a palavra de Deus aqui traz para nós uma boa reflexão. Nós estamos num tempo, aliás, eu acho que sempre foi assim, né? Mas conforme os anos vão passando, as coisas vão se multiplicando, né? Tanto que é ruim como que é bom, né? E hoje, né, pela quantidade de informação que nós temos, os escândalos são mais vistos, porque tem muito mais meio de informação, né? Tem muito mais forma da gente se informar. E a informação está na mão de todo mundo, está fácil. Agora, o escândalo no mundo é normal, né? Quando existe alguma coisa, mesmo assim escandaliza. E quando é no meio do povo de Deus, piorou, né? Aí que a coisa pega mesmo. Então, assim, aqui Jesus está falando, né? Que ai do mundo por causa dos escândalos, né? E ele fala que é mister que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem causa o escândalo, né? Então, se isso é ruim para o mundo, imagine para nós como filhos de Deus. Depois que a gente está ali, já foi limpo pela palavra de Deus, e a gente voltar a se sujar, a gente já está ali, Jesus já limpou, já tratou, e a gente se sujar e promover escândalo, que não vai sujar só a nossa vida, mas também a vida de outros, né? Vai dar mau testemunho para irmãos, e vai também ser pedra de tropeço, né? Tanto para os irmãos como para aqueles que estão fora, né? Do nosso contexto ali. Então não convém que seja assim, né? Jesus fala que ai, né, dessa pessoa que causou o escândalo, né? Então hoje nós temos que pedir a Deus para também a gente não se abalar com os escândalos, porque às vezes a gente escuta muitas coisas e isso pode ir ali minando a nossa fé, fazendo o diabo lança lá umas setas, tipo, ai, tá vendo? Todo mundo é igual, o mundo é assim. O diabo ele começa colocar coisas, né, ideias. E a gente, muitas vezes, como a gente já tem as nossas próprias ideias, né, e quando fermentada com as do diabo, então a tendência é isso trazer muito mal para a nossa vida espiritual, né? Então nós não devemos também ficar absorvendo tudo que é lixo, as coisas ruins, né, e ficar também falando desses escândalos para outros irmãos e ficar remoendo isso. Então isso só vai nos sujar, né? A gente tem que, quando vê essas situações, pedir misericórdia, né? Para que Deus tenha misericórdia, orar por essas pessoas e pedir a Deus para a gente também no seu próximo a causar o escândalo, né? Porque quando a gente fica olhando muito o escândalo do outro, a gente acaba, né, correndo o risco de fazer igual ou pior, né? Então a gente tem que só se meter, só falar, se for, a gente tem só que orar, interceder e se puder ajudar, mas se é alguém também que está longe, distante, enfim, tudo na direção de Deus, né? Então, e a gente tem que ter cuidado para essas coisas não ir nos sujando, né? Às vezes a gente vai perdendo ali, tem pessoas que a gente respeita, olha ali, admira, e aí quando a gente vê tantos maus testemunhos, tanta coisa errada,
a gente começa a ficar meio descrente, né? Da lealdade dos outros irmãos, né? E não é para ser assim, né? Nós temos que entender que essas coisas sempre existiram e sempre vão existir, né? E nós temos que absorver a palavra de Deus, guardar essa palavra para que essas coisas não venham nos servir de pedra de tropeço para a nossa vida. Então a gente deve ter esse cuidado quando a gente observa, escuta esses escândalos, e a gente também deve ter o cuidado de não causar os escândalos, né? E procurar se manter limpo ali na palavra, junto a palavra de Deus já nos limpou, nos mantermos nessa limpeza que Jesus já fez na nossa vida. E isso é se desviando do mal, né? Então é isso, meu irmão, minha irmã. Nós temos que entender que essas coisas fazem parte no mundo com muito mais frequência, mas isso não quer dizer que no meio do povo de Deus não tenha. Existem muitas coisas que às vezes a gente olha e não é como a gente está ali vendo. Existem muitas pessoas que a gente admira e de repente amanhã ou depois a gente pode se decepcionar. Mas isso não deve abalar a nossa fé, né? E às vezes nem é pessoa do nosso convívio, às vezes é um irmão que a gente nunca nem viu pessoalmente, mas a gente acompanha ali nas redes sociais, admira, e de repente a gente fica sabendo de alguma coisa, Então a gente não deve se deixar levar pelos comentários de todo mundo, pelo que todo mundo está falando, não deve ficar se sujando com essas coisas, né? Quando a gente ouvir ou ver alguma coisa assim, a gente tem que orar para Deus entrar com providências naquela situação. Se tiver havendo ali uma injustiça, para Deus justificar aquela pessoa, para Deus ter misericórdia, para Deus dar para aquela pessoa o escape, tudo que ela precisa para sair daquela situação. E se a pessoa realmente tiver culpa, que Deus perdoa, tenha misericórdia também, né? Porque se fosse ao contrário, se fosse com a gente, nós também não íamos querer a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Então a gente deve fazer para o outro aquilo que a gente quer que faça para a gente. Se é bom ter a misericórdia de Deus na nossa vida, a compreensão de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, nós também devemos entender que é bom para o irmão também, né? E para a irmã. Então é isso, que eu e você, a gente venha ouvir mais, né? Falar menos. É um negócio difícil, né? Porque ainda mais quando a gente gosta de falar demais, aí pedir para falar menos chega a ser um sacrifício, né? Mas assim, nós temos que pedir isso a Deus, para Deus nos ajudar a usar bem a nossa boca, usar para o bem, nunca para o mal, né? E nós temos que ter misericórdia pelas pessoas, né? Do jeito que a gente quer que Deus tenha por nós. Isso é uma coisa que nós temos que levar para a vida o tempo todo, ser pessoas misericordiosas, né? E porque o Senhor fala que os mansos, os misericordiosos, as pessoas que têm essa qualidade, esse fruto, elas vão, né, herdar a terra, elas vão ser chamadas de filhos de Deus, né? Então é algo bom, nós devemos querer isso para a nossa vida. Se formos pessoas mansas e misericordiosas, nós vamos ter isso de Deus. Isso é bom para nós. Então é isso, meu irmão e minha irmã. Eu espero que eu e você não nos abalemos com nada que a gente venha ouvir, com os escândalos que está aí fora no mundo, ou até mesmo às vezes no meio dos irmãos, seja longe ou perto, que a gente não venha se abalar, mas que a gente venha ser como os montes de Sião, que não se abalam nem para a direita, nem para a esquerda, né? Que a gente assim possa ser firmado na rocha,
né? Que a gente, com a palavra de Deus, fala que aqueles que confiam nele são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. E se nós estivermos na rocha chamada Jesus Cristo, nós vamos vencer, né? E nós vamos um dia morar no céu com Deus, né? No lugar que já foi preparado. Amém? Então que eu e você, a gente aprenda a descansar em Deus, né? E ter misericórdia das pessoas e pedir para Deus para ter os nossos olhos fixos no Senhor, né? Porque se nós ficarmos olhando para o homem, a gente não vai muito longe não, né? A gente vai ficar pelo caminho. Então nós temos que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Meu irmão, minha irmã, se você gosta desse canal, entra aqui, se inscreve, compartilha, dá um joinha, faz um comentário para que esse canal avance. Para você não custa nada, mas para o canal vai fazer a diferença. No nome de Jesus Cristo, desde já que o Senhor te abençoe ricamente, você e a sua casa, e que tudo seja para a glória de Deus. Amém.